Olá, nós estamos aqui com o Oberon. Ele é autor de livros sobre yoga, consciência prânica e veganismo. Olá, tudo bem? Tudo bem, Paula. Bom, primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação profissional. Bom, eu sou formado em educação física e com especialização em nutrição e também em yoga. Mas a minha formação mesmo é familiar. Então, foi os conhecimentos dos meus pais e a experiência em vida que faz o que eu sou e o que eu trabalho hoje. E, assim, o que fez você despertar esse objetivo de vida de ser um facilitador para tantas pessoas no mundo inteiro conhecerem mais sobre o seu estilo de vida e sobre essa proposta de se orientar pelo veganismo, pelo yoga? Bom, a partir do momento que a gente detecta na sociedade um desvio, um desequilíbrio muito grande, eu acho que só da gente ter a percepção de que a gente está fora da nossa natureza, isso facilita com que a gente busque outras alternativas. Então, eu venho desse mundo alternativo, onde a gente sempre questionou, né, o que estava em vigor, e aí, baseado nisso, a vontade de estar mostrando para as pessoas que é uma grande ilusão, né? Que elas estão sendo robotizadas e estão sendo reprodutoras de conceitos e ideias que não são mais da natureza humana. Então essa é a minha motivação e isso faz com que eu veja como uma urgência estar levando aspectos como a ética, como os valores que a gente foi esquecendo. E a questão de justiça mesmo, o mais básico, o mais simples, que infelizmente as pessoas se distanciaram muito, né, dessa percepção. Então, essa, essa vontade, na verdade, ela vai de encontro com uma necessidade que hoje existe no planeta. E eu faço isso através como ferramenta, através da consciência prânica, e através do veganismo, que a gente pode estar esmiuçando isso melhor, para não ficar uma coisa que assusta, né? Uma coisa de impacto, mas uma coisa bem holística, bem aberta e que envolve aspectos da sociedade, aspectos ambientais, aspectos de saúde e principalmente a questão ética. Perfeito. Bom, e no que diz respeito à questão da alimentação, na sua avaliação, os seres humanos eles têm um problema com relação à alimentação? Acho bem interessante a gente observar que no reino animal o ser humano é o único que não sabe o que comer. O único. E a nossa predisposição à mudança, ela é pouco vivenciada, porque a gente se apega muito, a gente se vicia de verdade a determinados sabores, mesmo que isso cientificamente ahm, esteja comprovado que é nocivo à nossa saúde, a gente ainda assim perdura esses hábitos e esses hábitos acabam distanciando a gente de perceber qual é a alimentação da nossa natureza, né? Então, existe claramente um desequilíbrio brutal no que diz respeito o combustível que a gente coloca dentro do nosso corpo. Claramente, né? As pessoas estão muito fora daquilo que é saudável, daquilo que é amoroso, daquilo que é ético. E como é possível nós termos uma compreensão melhor desse processo? Como que a gente pode buscar essa conscientização? Eu acredito que a gente tem a capacidade, a inteligência de constatar a partir da observação ahm, todos os efeitos nocivos que gera a nossa alimentação. Mas principalmente o ponto forte é a tomada de decisão de não fazer mais parte disso. Então ter a coragem de quebrar essa estrutura blindada de modificação da configuração alimentar que a gente tem hoje em sociedade.
né? Então ter essa coragem e, de alguma forma, a abertura, né, para as pesquisas e para as explicações e as exposições que já existem. E aí entra o veganismo também na dimensão da alimentação, que não está limitado só à alimentação, né? Abrange todo o nosso convívio com o reino animal, com os animais. Então, ter essa abertura. Isso eu acho que é o que levaria o ser humano a se aproximar daquilo que é da sua natureza, né? Sempre pautado na ética, né? Eu não quero fazer com o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo. E isso a gente nem precisa de muita criatividade para entender o que eu estou dizendo, né? E assim, em relação à natureza, né, e aos animais, como é você viver em harmonia com eles, buscando o veganismo, por assim dizer, e na verdade uma curiosidade que muitas pessoas debatem muito é se eles possuem consciência ou sentimento. Tá legal. Bom, para esclarecer, o veganismo ele exclui da sua dieta todo o tecido conjuntivo de animal, né? Todo músculo, toda carne, de qualquer espécie que for, mesmo que seja do peixe, que as pessoas às vezes falam, eu sou vegetariano, mas come peixe. Então, exclui ovos, exclui laticínios e todos os derivados, exclui o mel, inclusive. Tudo que venha da exploração animal, a gente boicota, a gente abre mão, né? Então essa é uma postura que, ouvindo assim, de primeiro impacto, parece muito radical, parece muito distante da nossa realidade. Mas se a gente for analisar um pouquinho, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, a dieta, o país, né, da comida, por exemplo, a Itália, majoritariamente o que existe em termos de cardápio não entra produtos de origem animal, né? A gente pode ter muito bem uma pizza, uma lasanha, bolos e mais uma infinidade de alimentos que não entram produtos de origem animal. Então, sair um pouquinho dessa estrutura, né, do medo, da mudança, né, que isso possa estar representando. E aí entra a parte ecológica, onde que o veganismo facilita, onde o veganismo melhora o meio ambiente. Se a gente for observar hoje, a pecuária é responsável, por exemplo, por 91% da destruição da floresta amazônica, que é, digamos que, a última fronteira que a gente permitiu que se mantenha em pé hoje no planeta, no sentido de biodiversidade. A maior biodiversidade está na Mata Atlântica, mas só restam 7%. E a principal causa da destruição também foi a pecuária, né? O cerrado está sendo destruído por isso também. Então, se a gente for analisar, o consumo de leite e o consumo de carne são os principais fatores de destruição do meio ambiente. E a gente precisa do meio ambiente para sobreviver. Então, aderir a essa posição, essa postura, né, de defesa e libertação animal tem uma consequência muito positiva, né? Não só no aspecto saúde, não só no aspecto consciência humana, não só nessa questão de ser coerente com aquilo que a gente acredita, com a nossa verdade, mas também no aspecto ambiental. Eu pulei a parte social, inclusive, né? A gente vai observar problemas que existem de ordem, por exemplo, desemprego, né, a parte econômica. A maior economia para o Brasil hoje, né, para ter emprego suficiente, que tenha mais horizontalidade na nossa economia em termos sociais, é justamente a agricultura familiar, né, que não tem a ver com a criação de gado, né, e a exploração deles. Então, a gente tem tudo para estar gerando benefícios a partir dessa compreensão do respeito, da justiça, né, que é o que traz o veganismo. A sua última pergunta que me foge agora.
Não, então, na questão de se eles possuem sentimento ou consciência. Perfeito. Em 7 de julho de 2012, um neurocientista chamado Philip Lowe declarou, né, assinaram uma carta, um tratado em Cambridge que comprova a consciência nos animais. Então ele desenvolveu um aparelho chamado iBrain que mede as zonas do cérebro que corresponde à consciência. Mas a consciência não só do sentir dor ou sentir essas coisas mais físicas. A consciência do sentir-se só, a consciência do sentir alegria, a consciência do buscar meios de uma vida mais aprazível. E isso é comum em todos os animais. Então, quando a gente tende a pensar, quando a gente pensa, né, é uma tendência humana, que os animais são objetos, né, que a gente pode usá-los para benefício humano, isso de alguma forma depõe contra a nosso entendimento sobre o que é ética, porque a gente está infringindo inteligências que buscam desfrutar da vida da mesma forma que a gente, sem dor, com alimento, com liberdade, né? E com carinho e tudo mais. Então, não existe mais dúvidas, né, se eles sofrem. Não existe dúvidas. Eu acho que esse deveria ser o parâmetro maior para a gente fazer as nossas escolhas. E se existe uma opção, um leque de opções, uma gama de opções infinita para a gente estar usufruindo da nossa vida sem gerar exploração, sem gerar sofrimento, por que não? Né? É a nossa inteligência, né, em prova. Deixar o nosso egoísmo, deixar a nossa pseudodependência de lado e ir atrás daquilo que é ético, daquilo que mantém e alicercia os nossos valores, os nossos princípios. Então, a gente faz vista grossa para isso porque a gente tem algum prazer, né, nos nossos hábitos. Mas é importante a gente não esquecer dessas outras vidas, como foi esquecido há pouco menos de 150 anos atrás, a vida dos negros, onde eram explorados, há menos de 70 anos atrás, a forma com que tratavam as mulheres. Então, justiça, né? A justiça não se faz sob a ótica do opressor, nunca. É interessante a gente falar também que não entra só na questão somente de consumir, né? De você comer os animais que convém, né? Também entra nessa questão os aquários, os zoológicos, os que a gente não come, nós aprisionamos, né? Exato. Então, o veganismo ele sai do prato, né? E entra na questão da vestimenta, né? O cinto que você está usando, a bolsa de couro que você está usando, o sapato que você está usando, vem do tecido, né? Do maior órgão do corpo de um animal, né? Que é a pele. Então, é um processo, é uma indústria muito vil, é uma indústria muito cruel, que tira vidas para vender peles, né? Então, às vezes a gente não se dá conta disso. E às vezes a gente não se dá conta que indo a um zoológico significa que a gente está patrocinando uma cultura que consente na injustiça, que consente na privação, que consente nessa situação de explorar um outro ser para um benefício fútil, né? E isso vale para o zoológico, vale para o aquário, isso vale para o rodeio, isso vale para a tourada, isso vale para o passeio de charrete, isso vale para o teste de cosméticos. A gente usar seres sencientes para um benefício que a gente não precisa. E aí talvez você se questione, mas o uso em laboratório é necessário. Já existem métodos substitutivos que poderiam muito bem estar sendo empregados e por uma questão de interesse financeiro não são implementados. Então acho que vale muito assim a
a opinião, né, social, a opinião civil tá gerando impacto, está pressionando, né, as autoridades e as corporações e os meios competentes para a gente estar mudando essa realidade. E é cada um, a escolha de cada um que vai tá propiciando isso. Ô, Beron, também tem uma questão importante que acho que é bom esclarecer, que é o quê? Além da questão ética, né, do veganismo, tem a questão vibratória de não se consumir nada proveniente do sofrimento, né? Mas, assim, para que as pessoas possam entender a questão física, por exemplo, o organismo funciona melhor quando você é vegano. Há carências de proteína ou vitamina, ou isso é um grande mito? Tá. Eu vou começar, então, por essa segunda observação. Primeiro, a gente tem, no Brasil, 8% da população declarando-se vegetariana, né? E esse vegetariano vai estar incluindo uma dieta ovo-lacto-vegetariana, tá? A gente tem um diagnóstico feito pela SVB, onde aponta que a cada semana 2.000 pessoas se tornam veganas, ou seja, que exclui a carne, mas também o leite, os ovos. E essas pessoas não poderiam estar vivendo, e eu conheço pessoas com mais de 30 anos que gozam de uma saúde muito boa, se realmente fosse fundamental a proteína animal, essa possibilidade seria inviável, né? As pessoas não teriam... Eu conheço triatletas, eu conheço pessoas de alta performance, atletas de alta performance, que não ingerem nada de origem animal. Então, se existem essas pessoas, se existem essas provas, não tem por que a gente continuar questionando, continuar discutindo, se a gente já existe provas vivas, né? Eu estou falando aqui de um lugar muito confortável, porque eu vivo isso e eu gosto de boa saúde, né? Então, não estou falando baseado em terceiros. Isso é uma realidade, né? E a gente, às vezes, ofusca a realidade para continuar justificando um modo de vida que é insustentável, mas que gera lucro para uma minoria, né? Então, acho isso muito importante. A gente tira todos os nutrientes que a gente precisa, absolutamente tudo, do reino vegetal. Tudo, sem a menor dúvida e com a maior segurança. Não existe dúvida disso, né? Inclusive, a ONU sugere isso para os países, né, que a gente adote uma dieta vegana em benefício do planeta, né, da sustentabilidade. Agora, há 2 semanas, a Organização Mundial da Saúde aceitou que a carne e as suas derivações, ainda como componente carne, é um dos principais causadores de câncer. A Harvard também lançou em fevereiro de 2013, se não me engano, um documento falando do problema do câncer de mama e o problema de câncer no útero, baseando-se numa dieta que esteja ligada aos laticínios. Então, estudos já comprovam e a gente continua cego porque a gente quer, porque a gente tem esses hábitos e a gente não quer abrir mão deles. Aí, a primeira questão foi a questão energética, né? Pense comigo, se os animais sentem, né? Se os animais têm inteligência, assim como a gente, eles formulam e montam a consciência deles pela experiência coletada pelos sentidos físicos. Eles montam a sua forma de defesa do meio, né, baseando nas suas experiências que passaram pelos sentidos físicos. E todas essas experiências de dor, de sofrimento, de tristeza, de isolamento e tudo mais, ficam registradas na memória celular. Então, quando a gente opta por um danoninho, quando a gente opta por um iogurte, quando a gente opta por um pedaço de queijo, quando a gente opta por um bolo que tenha leite e ovos, a gente tem que saber que as células que foram formadas
vieram de um animal que sofria. Então aquelas células trazem uma memória celular de sofrimento. Então a gente está trazendo para dentro do nosso corpo dor, sofrimento, medo, tristeza, violência, né? Então a vibração disso, eu acho que ninguém precisa ser um especialista em física quântica para entender a vibração do sofrimento, para entender a vibração da felicidade, por exemplo, né? Toda vez que a gente ingere dor, sofrimento, medo, violência, a gente está baixando a nossa própria vibração. E isso espiritualmente faz com que a gente feche canais, faz com que a gente se distancie da nossa natureza, faz com que a gente se distancie da nossa divindade interna. Então, eu sei que às vezes as pessoas preferem manter como irrelevante essa questão alimentar e exploram mais as questões teóricas e conceituais, até práticas, né, com a caridade e tudo mais, mas pecam em não observar esse campo tão elementar que é o bem-estar dos nossos irmãos, né, que sentem. Então, na época da escravidão existia também espiritualidade. Na época do nazismo, o nazismo, inclusive, Hitler, se pautava, tinha o apoio da Igreja Católica, ou seja, existia espiritualidade. Mas isso não significa que era justo o que era feito. E a gente está vivendo a mesma coisa, a vítima é que mudou, mas a vítima continua sofrendo igual. Tudo isso é muito novo, né, no nosso país. Mas você ficou bastante conhecido com o seu primeiro livro, que é Viajando na Luz, e também sobre o documentário sobre a transição dos 21 dias, que as pessoas até costumam chamar de viver de luz, né? Mas não é bem isso. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre todo esse começo? Tá. Eu e minha família, os meus pais optaram por sair de São Paulo, e morar na zona rural e buscar investigar essas formas de viver mais alternativas, né? Longe da televisão, longe dos medicamentos alopáticos, longe do medo, longe da competitividade. E tudo isso veio a oferecer para a gente um monte de respostas que já existem, que já estão disponíveis e que a gente desconhece. Então, por exemplo, vivenciar a sincronicidade, né? Vivenciar esse campo de infinitas possibilidades pela nossa consciência. Isso até então era teoria, até a gente descobrir em 2001 que havia um processo de 21 dias, que é o tempo que o corpo precisa para assimilar uma nova informação. E nesse processo a gente experienciava a nossa potencialidade. A partir do silêncio a gente ia mergulhando até entrar nessa essência luminosa e potencial que a gente tem, que todos nós temos, e a gente foi buscar nisso. E a partir daí a gente entrou num circuito de sincronicidade. E esse circuito de sincronicidade levou a eu ter uma aventura espiritual que eu migrei ela para o papel e saiu então o primeiro livro, o Viajando na Luz. E a partir dessa experiência, então, a gente começou a acompanhar pessoas nesse processo de 21 dias, essa iniciação onde não existe comida, isso é um fato, mas o objetivo não é parar de comer, tá? Como as pessoas geralmente colocam. O objetivo é a gente estar se conectando com essa verdade que, de alguma forma, está velada, né? E a gente vive numa sociedade que é interessante para o mecanismo da sociedade fazer com que a gente acredite que a gente é dependente, né? Que a gente não pode viver essa autossuficiência. E aí, entrar em contato com essa verdade é muito libertador. Então, aí veio esse amigo, Juliano Grafite, que teve interesse em estar documentando isso. E aí, então, nasceu o documentário A Transição, que conta a experiência de 5 pessoas que passaram por esse processo, relatam suas experiências, que hoje a gente já tem dados suficientes para ver que existe sim um padrão
né, de como as pessoas funcionam dentro desse processo, mas ali está mostrando que os padrões não existem. Cada um relata de uma forma muito distinta, mesmo porque cada um fez com um enfoque um pouco diferente, né? Então, naturalmente, o relato vai ser diferenciado mesmo. E a gente hoje tem a experiência de ter acompanhado 1000 processos, 1000 e poucos processos, então a gente encontrou aonde está o plano comum, né, dessa experiência e dessa vivência. Perfeito. Bom, vamos falar um pouco sobre espiritualismo. Você, em vários momentos, fala sobre o campo espiritual, do desenvolvimento espiritual. O espiritualismo, ele é uma linha filosófica que reúne todas as religiões e todas as linhas filosóficas que buscam essa evolução espiritual, né? Fala pra gente um pouquinho como que é essa sua relação com o divino, por assim dizer, e como que essa trajetória, o yoga, o veganismo, essa consciência prânica contribui nesse processo. Tá. Eu acho que a gente negar que nós somos seres espirituais a gente estar dando as costas para o propósito de estarmos aqui encarnados, né? Então, a gente tem sim uma responsabilidade espiritual de realizar, de realização mesmo. E aí existem vários meios da gente reconhecer isso e a gente desenvolver isso. Então, existem milhares de religiões, existem milhares de métodos, existem milhares de filosofias, né, que fazem a gente desvendar, que fazem a gente pesquisar esse potencial que a gente tem. Então, a consciência prânica nada mais é que a elevação do padrão vibratório por meio da consciência ao campo das infinitas possibilidades. Isso significa você, por meio da sua consciência, você ir se lapidando e chegar a essa essência luminosa que você é. O yoga é um processo autoinvestigativo, né? Então, o objetivo do yoga, a palavra yoga, significa união. A união do eu individual com o eu absoluto, né? Da alma com Deus. Então, toda vez que a gente se apega à ideia de que são exercícios físicos, a gente está, de novo, limitando um potencial divino muito grande, que é o objetivo dele, que é a mesma coisa com a consciência prânica. A gente limitar ao fator dieta, não comer, a gente está dando as costas para essa potencialidade, esse desenvolvimento espiritual que é o nosso real objetivo aqui encarnado, né? Então, ter essa abertura às diferentes correntes, às diferentes linhas, é muito saudável porque a gente aprende muito com os insights, com o conhecimento, né? Especialmente esses conhecimentos milenares, né? Que explicam muitas das coisas que a gente está descobrindo pela ciência hoje, né? E já era falado há 3.000 anos atrás, há 8.000 anos atrás, e a gente às vezes tropeça em ter essa postura, né? de um preconceito e não abertura. Então, acho que é válido e é muito importante dentro da jornada espiritual a gente ter essa predisposição de aceitar o caminho do outro e, às vezes, até se beneficiar dele, né? De ir, investigar, perceber, ter esse coração aberto, que eu acho que é a postura de qualquer ser que esteja sincero na jornada espiritual, estar com o coração aberto. Perfeito. Bom, Oberon, tem uma questão também que você lançou recentemente, na verdade não tão recentemente assim, o livro Vegan Yoga, né? Que faz também esse paralelo do yoga com o veganismo. E você fala dessas potencialidades e tudo mais. Mas uma coisa exclui a outra, ou na verdade todo esse caminhar deve ser feito, na verdade, junto. O que você tem para dizer em relação a isso? Eu agradeço essa sua pergunta porque eu pulei a última parte da sua pergunta anterior, que é aonde o veganismo está relacionado à espiritualidade. A espiritualidade, ela se mantém, ela se suporta dentro desse plano material, humano, a partir da observação de princípios, de valores éticos, né? Então, a parte prática da espiritualidade é a observação de valores éticos.
Então, a espiritualidade, ela tem absolutamente tudo a ver com o veganismo, né? Que é sustentado na ética. Então, quando eu lancei esse livro, ele foi mostrar, a partir da visão do yoga, né? Que a espiritualidade e tudo que o yoga promove em termos espirituais, ela carece, ela necessita dessa postura prática do ser humano no seu dia a dia, as suas escolhas, né? E escolhas que não infringam esse princípio norteador que a gente traz dentro, né? Que a gente pode de novo repetir o nome, ética. Então, o livro ele pincela aspectos fundamentais do yoga, que são os yamas e os niyamas, que são os alicerces mesmo ético para o praticante, e fazendo uma leitura do veganismo dentro disso. Aonde que a verdade tem a ver com o veganismo? Aonde o não roubar tem a ver com o veganismo? Aonde a não violência tem a ver com o veganismo? Aonde a não promiscuidade tem a ver com o veganismo? Então o livro traz essa leitura de que todos os pontos, né, assim como os 10 mandamentos, assim como o caminho óctuplo de Buda e assim como os 10 princípios do yoga, a gente pode ver isso na nossa relação com os animais, né? Então o livro ele traz essa plataforma. Bom, para além dessa questão dos nossos irmãos, né, os animais que são as crianças espirituais, né, do nosso planeta, tem ainda hoje o enfrentamento por parte de nós mesmos na questão emocional, na questão dos relacionamentos interpessoais, amorosos, né, e também essa busca insaciável por realizar todos os nossos desejos, sejam eles físicos ou emocionais, né? O ego está muito presente ainda, impregnado, na verdade, né? O que você tem a dizer para as pessoas nesse sentido? Porque é uma busca eterna, mas, como você sempre fala muito claramente, é possível entender questões, às vezes, tão complicadas, mas você consegue traduzir. Então, seria interessante falar também sobre esse desafio pessoal. Ok. A gente tem essa entidade ego, né, que é o personagem, que graças a ela a gente está aqui montado dentro dessa estrutura que se reconhece indivíduo, que se reconhece separado, e isso é muito bom dentro desse processo de retorno à casa, né, retorno à morada. Cada um vai fazer no seu tempo, cada um vai fazer nas suas possibilidades. E isso é muito saudável dentro da grande engrenagem, né? Um está sempre colaborando com o outro, mesmo que negativamente existe a colaboração, né? Então, se a gente for observar aspectos, por exemplo, emocionais, a gente vai perceber que a mágoa, a dor, a tristeza, muitas vezes elas nascem de comportamentos que começaram na infração de valores que a gente acredita, né? Na nossa relação com o outro, a gente às vezes tem determinadas atitudes que a gente sabe que não são boas, a gente sabe, né? E quando a gente infringe aquilo que a gente sabe, a gente gera uma cadeia de sofrimentos que em alguma instância vai estar chegando no nosso comportamento mental, e isso vai ser levado para o nosso campo, para o campo invisível, para o campo quântico, e isso vai retornar para a gente, né? Então a gente cria uma estrutura de vício mesmo, né? Onde a gente lança e a gente recolhe, a gente recebe, né? Então esses irmãozinhos, eles vieram nos ensinar, de verdade, né? Eles não guardam rancor, eles não se vingam, eles não mentem, eles se amam, se ajudam, se dão suporte, né? A gente podia muito aprender com eles, mas a gente tem o ego, e o ego, ele busca saciar os seus prazeres, especialmente os prazeres que a gente já conhece com os nossos sentidos.
Então, muitas vezes a gente ignora os nossos princípios na busca dos nossos prazeres. E isso gera uma confusão nos nossos instintos, né, nos instintos humanos muito grande. A gente começa a gerar as enfermidades simplesmente porque a gente está infringindo essas linhas, essas setas que direcionam a gente para a nossa realização. Tudo isso porque a gente quer sentir um sabor, porque a gente quer ter uma experiência sensorial forte. A gente dá as costas ao que é grandioso, e a gente sabe disso, simplesmente porque a gente quer ficar com o pequenininho, mas tem um prazer momentâneo. E às vezes a experiência da realização, ela é longa, né? Ela tem períodos menos saborosos e tem períodos de muita intensidade no sabor também, né? Mas a gente quer ter sabor o tempo todo. Então a gente ignora essa trajetória espaçada para a gente ter esses pequenos êxtases momentâneos, agora e agora e agora e agora, fazendo com que inclusive a gente ultrapasse essa linha ética simplesmente porque a gente quer o prazer agora, né? E isso entra em condições de uma defasagem na nossa autocompreensão, né? Na percepção do que é certo, do que é verdade. A gente fica insensível, né? Insensível à dor do outro, a gente fica insensível a essa questão de justiça. Então, ter esse respeito, né, pela vida faz com que naturalmente a gente comece a recuperar a nossa sensibilidade, né? E a gente vai adestrando o nosso ego para que ele nos sirva e não seja o Senhor, onde a gente se torna o servente dele, né? Então, eu acredito que a melhor forma da gente sair dessa condição de ser servente do ego é a gente olhar para ele. E toda vez que a gente observa e a gente percebe, a gente entra no presente. E quando a gente entra no presente, a gente se torna consciência, a gente faz escolhas melhores, mais relacionadas com a nossa verdade interna. E feito essas escolhas, o efeito colateral disso, se ela é consciente, o efeito colateral não vai ser nocivo. E se o efeito colateral não é nocivo, a gente vai ter mais energia para observar. E quando a gente observa, a gente de novo entra no presente. E quando a gente entra no presente, a gente se conecta com essa verdade, com essa consciência. Então, acho que o primeiro passo para a gente sair desse vício cego que a gente cria na nossa vida é reconhecer isso e tomar a decisão, fazer o voto de sair dessa engrenagem, sair dessa cadeia que mantém a gente aprisionado na necessidade de saciar os nossos desejos, ao invés de saciar o desejo da nossa alma, né? Então, é fundamental que tenha esse start, essa vontade interna de corresponder àquilo que é chamado dentro. Bom, falando para finalizar, a questão planetária, né? Nós estamos passando por uma transição planetária em todos os aspectos. Na sua avaliação sobre a perspectiva da consciência, todo esse trabalho, obviamente, nos facilita transitar, né, nesse momento, mas de que maneira, para além de todas essas dicas, de todos esses argumentos, de que maneira nós podemos passar por isso, caminhar, não somente nos ajudando, mas ajudando também nossos companheiros em todo o orbe terrestre. Tá. Bom, eu vou ser um pouquinho simples, em vez de passar uma técnica, passar um ensinamento, eu gostaria só de lembrar que a gente ajuda muito mais do que com as palavras, a gente ajuda com exemplo, né? Então, saber de tudo isso não vale absolutamente nada. Saber de tudo isso é colocar de novo naquele gabinete de coisas bonitas e poesias. A gente precisa trazer isso para a ação, trazer para o cotidiano, trazer para a atitude. E naturalmente a gente já vai estar ajudando as pessoas. Agora, se a gente pode efetivar e trazer ainda mais atitude, né, de estar levando para uma escola essa informação, de estar lembrando as pessoas coisas básicas, né, gerar a reflexão,
isso, claro, vai estar repercutindo de uma forma ainda maior. Mas o exemplo, a sua atitude, né, ela tem ela reverbera de uma forma muito grande, muito efetiva mesmo. A gente deve lembrar que a gente não precisa de 7 bilhões de pessoas despertas. A gente só precisa de 1% disso, que é a massa crítica necessária para mudar a estrutura do inconsciente coletivo. Então, às vezes a gente pensar que só eu fazer, que diferença vai fazer em 7 bilhões de pessoas apagadas do mundo, adormecidas? Não, às vezes o mundo precisa daqueles 144 mil seres despertos para realizar, e a gente tem 143.999 e o planeta está sedento só esperando você. Então, se a gente não se empenha, talvez o planeta retarde esse momento de liberação, simplesmente pelo nosso egoísmo, a nossa preguiça e a nossa falta de vontade de assumir a responsabilidade que a gente tem aqui encarnado. Então, além de todas as dicas, o que eu gostaria de frisar é que todo esse processo é muito simples. Basta ser obediente àquilo que você já sabe. Bom, para quem está nos assistindo e quiser saber um pouco mais, né, como que é possível? Você pode falar para a gente? Bom, existem muitos materiais, né, para saber mais sobre o veganismo, por exemplo. Acho que só colocar no Google veganismo tem sites super competentes que trazem uma abordagem bem completa, inclusive dicas de como você preparar o seu alimento, a questão de observar orgânicos, né. Sobre o meu trabalho, eu tenho um site que é conscienciaprânica.com e tem os livros também que desenvolvem isso. E aqui, especialmente nesse simpósio, a gente vai encontrar várias pessoas com muito material que oferecem também esse alicerce para a gente conseguir dar esse passo com mais segurança. Porque sempre que a gente dá um passo contrário ao que está estabelecido, às vezes a gente se sente inseguro porque a gente não tem o endosso dos nossos parentes, né, do médico, do nutricionista. A gente não tem o apoio dessas até dos profissionais que poderiam estar nos ajudando. Então é muito legal ver as pessoas que estão trabalhando numa linha alternativa, super autêntica, super real, né? Então a gente tem apoio, a gente precisa só se conectar. Nesse princípio eu sei que é importante a gente se conectar a grupos, para a gente não se sentir sozinho. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente por toda a atenção, pelas suas palavras. Eu tenho certeza que quanto mais a gente divulgar esse tipo de conhecimento e de prática, vai ser melhor para a humanidade, né? E também, no sentido pessoal, eu gostaria de te agradecer, porque tive acesso e isso me ajudou muito também. Então, esse simpósio é bom, porque está trazendo para Brasília todas essas pessoas que têm uma consciência maior do mundo onde nós vivemos, né? Para ajudar todas as outras pessoas terem acesso a esse tipo de informação. Muito obrigada, Bruno. Eu agradeço muito e agradeço muito também a sua iniciativa, né? A iniciativa desse projeto de estar informando essas coisas que geralmente a mídia, né, predominante, ela esconde por interesses mercadológicos, financeiros, corporativos, e aí as pessoas acabam não tendo acesso a essa informação. Então é muito nobre ter espíritos corajosos que enfrentam isso e amorosamente criam esse veículo, né, informativo. Então sou muito grato também e pela oportunidade de estar aqui e ser convidado por você. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, gente.